Então, bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está acompanhando o nosso encontro aqui do Grupo de Leitura do Capital. É o 50º encontro, né? Lendo o livro 3. Estamos aqui no capítulo 23, mais especificamente o juros de lucro do empresário, na página 468 aqui do PDF. Vamos continuar aqui nessa parte. Vimos, pois... Tanana. Então, vou começar aqui. Vimos, pois, que a parte do lucro que o capital ativo tem de pagar ao simples proprietário do capital emprestado converte-se na forma autônoma de uma parte do lucro que, sob o nome de juros, é lançada por todo o capital como tal, emprestado ou não. A grandeza dessa parte depende da grandeza da taxa média de juros. Sua origem se revela apenas no fato de que o capitalista ativo, quando é proprietário de seu capital, não contribui, pelo menos de forma ativa, para a determinação da taxa de juros. A divisão puramente quantitativa do lucro entre duas pessoas portadoras de diferentes títulos jurídicos sobre ele converteu-se numa divisão qualitativa, que parece decorrer da própria natureza do capital e do lucro. Pois, como vimos, tão logo uma parte do lucro assume em geral a forma dos juros, a diferença entre o lucro médio e os juros, ou a parte do lucro que excede os juros, converte-se numa forma antitética aos juros, a forma dos juros empresariais. Essas duas formas, os juros e o ganho empresarial, só existem em antítese mútua. Nenhuma das duas se refere, portanto, ao mais-valor, do qual elas não são mais do que partes fixadas em categorias, rubricas ou nomes distintos. Referem-se antes uma à outra. É porque uma parte do lucro se converte em juros que a outra parte aparece como ganho empresarial. Por lucro, entendemos aqui sempre o lucro médio, uma vez que as flutuações, seja do lucro individual, sejam do lucro em diferentes esferas da produção, e, portanto, as variações quanto à distribuição do lucro médio ou do mais-valor, as quais oscilam de acordo com a luta concorrencial e outras circunstâncias, são totalmente indiferentes para o caso presente. Isso vale para toda a nossa investigação. Ora, os juros, como os define Ramsey, são o lucro líquido que a propriedade do capital como tal gera, seja para o simples prestamista que permanece à margem do processo de reprodução, seja para o proprietário que investe produtivamente seu próprio capital. Também neste último caso, o lucro líquido é gerado para o proprietário não como capitalista ativo, mas como capitalista monetário, como prestamista de seu próprio capital, como capital portador de juros, assim mesmo como capitalista ativo. Assim como a conversão do dinheiro e do valor em geral em capital e o resultado constante do processo de produção capitalista, também sua existência como capital é a condição permanente desse processo. Por meio de sua capacidade de converter-se em meios de produção, ele dispõe constantemente de trabalho não pago e, por isso, converte o processo de produção e circulação das mercadorias em produção de mais valor para seu possuidor. Os juros são, pois, a expressão do fato de que o valor, o trabalho objetivado em sua forma social geral, isto é, o valor que no processo efetivo de produção assume a forma dos meios de produção, confronta-se com uma potência autônoma como com a força viva de trabalho e constitui o meio para se apropriar de trabalho não pago. E de que ele é esse poder na medida em que se confronta com o trabalhador como propriedade alheia. Por outro lado,
na forma dos juros, apaga-se essa antítese em relação ao trabalho assalariado, pois o capital portador de juros não tem como termo antagônico o trabalho assalariado, mas o capital ativo. O capitalista prestamista confronta-se como tal diretamente com o capitalista que atua de fato no processo de reprodução, mas não com o trabalhador assalariado, que se encontra expropriado dos meios de produção justamente com base na produção capitalista. O capital portador de juros é o capital como propriedade diante do capital como função. Enquanto o capital não funciona, ele não explora os trabalhadores nem assume uma posição antitética em relação ao trabalho. Por outro lado, o ganho empresarial não se encontra em oposição ao trabalho assalariado, somente aos juros. Em primeiro lugar, pressupondo o lucro médio como dado, a taxa do ganho empresarial não é determinada pelo salário, mas pela taxa de juros. Ela é alta ou baixa na proporção inversa desta última. Tem uma nota de rodapé aqui, 72, que é uma citação que o Marx faz do George Ramsay, esse texto de 1836, né? Diz assim, abre aspas, o ganho empresarial depende do lucro líquido do capital e não o inverso. Aí o Marx complementa. Para ele, lucro líquido, né, net profits, são sempre igual a juros. Em segundo lugar, o capitalista ativo não deriva seu direito ao ganho empresarial e, portanto, o próprio ganho empresarial de sua propriedade sobre o capital, mas da função do capital distinta de sua determinidade como mera propriedade inerte. Isso aparece como antítese diretamente existente, tão logo o capitalista opera com o capital emprestado, isto é, quando juros e ganho empresarial competem a duas pessoas distintas. O ganho empresarial deriva da função do capital no processo de reprodução, ou seja, das operações da atividade por meio da qual o capitalista ativo medeia essas funções do capital industrial e do capital mercadoria. Mas ser representante do capital em funcionamento não constitui uma sinecura, como no caso do representante do capital portador de juros. Sobre a base da produção capitalista, o capitalista dirige tanto o processo de produção como o processo de circulação. A exploração do trabalho produtivo custa um esforço, seja ela realizada pelo próprio capitalista, seja por outrem, em seu nome. Em oposição aos juros, o ganho empresarial se apresenta para o capitalista como independente da propriedade do capital e, mais ainda, como resultado de suas funções de não proprietário, como trabalhador. Só uma pausa aqui. Primeiro, o que significa esse sinecura, né? Eu não sei se... Eu não sabia, eu dei aqui uma pesquisada rápida e eu vi que significa, é o termo que se refere a um emprego ou função que exige pouco esforço ou trabalho, mas que é bem remunerado. Uma boa forma é chamar de mordomia. Mordomia pode ser também uma boa forma. Tinha alguns sinônimos, benesse, boquinha, teta. A gente sabe bem o que significa, né? Assessor de porra nenhuma, né? Sim, pois é. Acho que é um pouco por aí. Mas aí outro ponto que eu ia parar, né, é porque eu fiquei um pouco confuso, acho que eu não vi no encontro passado, né? Ele está separando aqui juros e ganho empresarial. Esse ganho empresarial seria o lucro do empresário?
Eu queria só fazer um comentário sobre isso, porque eu estou achando muito estranho essa tradução da Boitempo aí, porque está traduzindo sempre como ganho, enquanto aqui na civilização brasileira está com lucro. E, assim, eu acho que isso aí é tradicionalmente conhecido como lucro do empresário. Eu, honestamente, nem sabia que a Boitempo tinha traduzido por ganho. Tipo, vai se perder, na verdade, eu acho que até um pouco a origem que está se separando aqui entre de lucro e juros. Mas, enfim, está sempre trazido como lucro aqui, lucro do empresário. Pode ver até na citação que tu viu ali, que tu leu antes ali, estava escrito profit, sei lá o quê, né? Profit, né? E ele estava traduzido isso como ganho. Para mim é o ganho líquido, é o lucro líquido, quer dizer, é o lucro bruto menos o juro. É que se você. Eu lembro, na enquanto passada, ele tem a palavra lá em alemão, e daí é realmente. Eu vou colocar aqui. Está na página. Ai, 463. Ali na sexta, 463, você consegue ver a palavra em alemão, né? Que é essa palavra bonita aí, mas se você traduzir, realmente o Gewinn é um ganho, né? Porque tem outra palavra que é lucro que agora eu esqueci. Então, assim, às vezes eu acho que é uma questão da disputa aí da tradução, né? Ah, eu vou fazer uma coisa mais, às vezes, ao pé da letra, às vezes mais fazer uma adaptação, né? Mas eu acho que o importante aqui é o conceito, né? Que, assim, ele está falando que acho que foi a pergunta do Léo, né? Como que ele trabalhou isso no que a gente leu semana passada, olha, a mais-valia é igual a lucro, né? Como que isso se divide? Então, se divide entre taxa de lucro, taxa de juros, e esse outra parte que é o ganho. E daí elas vão tomar qualitativamente características distintas, que é o que ele acabou de. Ele retomou ali. Então, ele fala: os juros, ele é a remuneração do capitalista pela simples propriedade, né? Então, só a propriedade permite ao capitalista extrair o mais valor dado o sistema, enquanto que o ganho, o capitalista ele tem que agir colocando o capital em produção, né? Aí no capital industrial mesmo, para aí efetivamente gerar esse ganho empresarial. E acho que esse é um ponto que é relevante nisso, é que aquela discussão que a gente falou, faz sentido isso do ponto de vista do capitalista individual, né? Que ele de certa forma separe o que é lucro, o que é juros, o que é ganho empresarial, porque, vamos assim, da perspectiva do capitalista individual, ele pode decidir se ele deixa o dinheiro dele parado no banco, rendendo os juros lá, ou se ele vai perseguir uma atividade empresarial, industrial. Porém, da perspectiva sistêmica do todo, não faz sentido você ter gente só especulando, né? Tem que se produzir valor, né? O valor não é produzido no sistema financeiro, e sim no sistema industrial. Acho que por isso essa diferença. Não, boto fé. Mas é que isso, não sei, me parece que já tem uma certa categoria consagrada, né, como lucro do empresário, e aí traduziram, mas enfim, né, é isso que quer dizer. Mas aí eu entendi, porque no alemão lá, o Gewinn quer dizer ganho, né, então, sendo bem literal a tradução, daria nisso. Mas aqui eu só uma outra última dúvida, porque aqui nessa parte que a gente leu, né, bem no começo também, ele fala assim, ó, pois, como vimos, tão logo uma parte do lucro assume, em geral, a forma dos juros, a diferença entre o lucro médio e os juros, ou a parte do lucro que excede os juros, converte-se numa forma antitética aos juros, a forma dos juros empresariais.
Não seria, aqui é juros empresariais mesmo ou ganhos empresariais? Não sei se está da civilização brasileira de um jeito diferente, porque me pareceu uma terceira categoria que ele introduziu aí. Aí acho que aí acho que tá errado mesmo. Não teria que ser o ganho empresarial ou lucros empresariais, né? Não dá- Juros não É faz. porque logo abaixo ele fala das duas, né? Eu acho que pode ser que escreveu os juros errado aí. É. Agora, se quem errou foi o Marx e não foi editado, ou se foi a tradução, aí já fica mais difícil saber. Sim, eu só corrigi aqui, porque eu acho que está errado, eu acho que está escrito errado esse aí. Né? É bem no parágrafo ali daquele vimos, pois, lá no final. Né? Aqui na civilização brasileira está como lucro do empresário também. Então acho que ali escreveram errado. Ali não é juros empresariais, são lucros empresariais. Né? Só para aí a nível de coerência, né, com a frase, né? Porque ele está distinguindo as duas. Né? Bom, tá. Então vou continuar onde é que parei aqui, deixa eu ver. Ah, sim, aqui essas duas coisas. O capital portador de juros é o capital como propriedade diante do capital como função. Né? Essas duas distinções entre o capital como propriedade e o capital como função que é importante. Né? Bom, então paramos aqui, né? Então, vou continuar a partir daqui. Assim, assim se desenvolve necessariamente em seu cérebro a ideia de que seu ganho empresarial, longe de achar-se em qualquer oposição com o trabalho assalariado e de ser apenas o trabalho alheio, representa antes seu próprio salário, um salário de supervisão do trabalho, um salário maior do que o assalariado comum. Primeiro, por ser um trabalho mais complexo, e segundo, porque ele mesmo paga seu próprio salário. Que sua função como capitalista consiste em produzir mais valor, isto é, trabalho não pago, e além disso, produzi-lo nas condições mais econômicas, é algo que fica completamente esquecido diante do fato antitético de que os juros competem ao capitalista, ainda que ele não desempenhe nenhuma função como capitalista, que seja mero proprietário do capital e de que, pelo contrário, o ganho do empresário, o ganho empresarial compete ao capitalista ativo, ainda que seja não proprietário do capital com que opera. A forma antagônica das duas partes em que se decompõe o lucro, portanto, o mais-valor, faz com que esqueçamos que ambas não são mais do que partes do mais-valor e de que sua divisão não pode alterar em nada sua natureza, sua origem e suas condições de existência. No processo de reprodução, o capitalista ativo representa o capital como propriedade alheia diante dos trabalhadores assalariados e o capitalista monetário, representado pelo capitalista ativo, participa da exploração do trabalho. O fato de que somente como representante dos meios de produção, diante dos trabalhadores, é possível ao capitalista ativo fazer com que os trabalhadores trabalhem para ele, ou que os meios de produção funcionem como capital, é esquecido na antítese entre a função do capital no processo de reprodução e a mera propriedade do capital fora do processo de reprodução. Com efeito, nas formas que as duas partes do lucro, isto é, do mais-valor, assumem as formas dos juros e do ganho empresarial, não está expressa nenhuma relação com o trabalho, uma vez que essa relação só existe entre ele e o lucro, ou antes, entre ele e o mais-valor, como a soma, o todo,
a unidade dessas duas partes. A proporção em que o lucro é repartido e os diferentes títulos jurídicos servem de base a essa repartição pressupõe o lucro como algo dado, pressupõe sua existência. Se, portanto, o capitalista é proprietário do capital com que opera, ele embolsa o lucro ou o mais-valor integral. Para o trabalhador, é absolutamente indiferente se o capitalista procede desse modo ou se é obrigado a ceder uma parte a um terceiro como proprietário legal do capital. Os fundamentos que regem a divisão do lucro entre duas classes de capitalistas transformam-se, assim, nos fundamentos da existência do lucro, ou do mais-valor, que tem de ser dividido e que o capital como tal extrai do processo de reprodução, independentemente de toda a divisão ulterior. Do fato de que os juros se contrapõem ao ganho empresarial, e este, por sua vez, contrapõe-se aos primeiros, e do fato de que eles se contrapõem apenas um ao outro, mas não ao trabalho, segue-se que o ganho empresarial mais os juros, isto é, o lucro, e mais amplamente o mais-valor, baseia-se em quê? Nessa forma antitética de suas duas partes. Mas o lucro é produzido antes que nele se opera essa divisão e que antes se possa falar dela. Só parar aqui um segundo, ele está falando várias vezes aqui forma antitética, né? Eu imagino que ele está se referindo a uma espécie de forma antagônica, no caso, o juros e lucro do empresário como duas formas antagônicas, né? De renda do capital, vamos dizer assim. Mas aí eu até fiquei pensando numa coisa que ele está falando aqui de onde que vem esse, baseia em quê, né? Porque lá quando a gente leu no livro 2 da reprodução do capital, reprodução ampliada, que existe uma tendência, vamos dizer assim, o departamento 1, ele que puxa a acumulação, né? Então ele cresce, e à medida em que ele cresce, ele pode sustentar uma acumulação maior, tanto no departamento 1 quanto no departamento 2. Ele é o departamento de produção de meios de produção. Esses meios de produção, capital constante, eles não são uma forma de renda, né? E aí, quando aparece esse capital portador de juros, que vai, vamos dizer assim, assumir essa forma dos juros, né? Seria uma forma de captura, não sei me explicar, mas eu estava pensando, tentando formular em voz alta, mas seria uma forma desses meios de produção que não são, que são capital, que não são exatamente mercadoria, são capital. Eles são parte de propriedade desse juros, desse capital portador de juros. É isso que remunera esse capital portador de juros. Eles detêm direito de comandar esse capital, eles têm a propriedade desse capital. Eu fiquei, não sei se me fiz entender, mas eu fiquei pensando um pouco nisso, né? Porque da onde que vem essa separação e essa força, essa capacidade vem do direito de propriedade, das leis da propriedade. Então, estamos falando o quê? De máquinas e equipamentos. Mas essas máquinas e equipamentos não existem sozinhas, né? Elas são de empresas. E essas empresas são... Quem é dono? São fundos que são donos dessas empresas. E isso tudo, no fundo, é como se esses fundos pudessem exercer comando sobre os meios de produção, mesmo sem funcionarem como capitalistas, né? Não sei, estou entendendo que o Marx estava levando a coisa um pouco por aí. Não sei se vocês concordam ou não. O Caio levantou a mão. Eu acho que a questão aí, ela não passa tanto pela separação de departamento 1 e departamento 2, que isso eu acho que tem uma discussão a ver com a própria característica do capital industrial, enfim, da lógica da produção e circulação mesmo. Mas sim, está ligado com a questão
da circulação do capital nas suas formas de entre mercadoria e dinheiro, né? Porque o capital, vamos dizer assim, mercadoria vendida, se transforma em dinheiro, isso ela vai se acumulando, o mais valor em forma de dinheiro, ele vai se acumulando e vai se autonomizando, então tem a autonomização do capital bancário, né, do pagamento de dinheiro, então a gente discutiu um pouco isso nos capítulos anteriores, né, como que surge o capital do comércio de dinheiro, o capital de juros, né, então essa divisão dos juros e do lucro empresarial tem mais a ver com as formas entre dinheiro e mercadoria do que entre departamentos do próprio capital, né? Porque, ou seja, o capitalista, ele precisa, vamos dizer assim, o capitalista industrial, ativo, que ele está chamando aqui, ele pega mercadorias, que são meios de produção, mas elas também são mercadorias, e produz outras mercadorias utilizando trabalho. Só que antes dele fazer esse movimento, ele precisa o quê? Transformar dinheiro em mercadoria, né? Precisa ir comprar. Ele pode usar um dinheiro que ele já tem acumulado, e a partir daí todo o lucro é dele, ou ele pode pegar dinheiro emprestado e prometer uma taxa de juros para esse outro capitalista. E aí surge a forma juros, né? Então, acho que essa separação, ela está imbricada com a forma dinheiro, né? Não com a forma de diferentes departamentos industriais, embora faça, né, de alguma forma vai desembocar nisso que você falou, de ter a questão dos títulos de propriedade e fundos de investimento, etc. e tal. É isso que eu entendo. Queria fazer um adendo aí, já que mexeram com o departamento 1, departamento 2, as empresas mais lucrativas do mundo, que estão no setor de TI, né, elas são ambos os departamentos simultâneos. O software é desenvolvido por ela mesma. A Amazon desenvolve seu próprio software. E não somente isso, todo o sistema de armazenamento de dados deles é dele também. Quer dizer, a nuvem, tem uma nuvem da Amazon. O Facebook é a mesma coisa. Então, são empresas agora cujo departamento 1 e departamento 2 se fundem. Né? Não, só para falar um pouco desse tema que o Leonardo citou, e concordo com o Caio também. Até. Então, continuando aqui. O capital portador de juros só se conserva pelo tempo em que o capital emprestado se transforma realmente em capital e produz um excedente, do qual os juros são uma parte. Isso não anula o fato de que a capacidade de produzir juros, independentemente do processo de produção, é algo inerente a esse capital. A força de trabalho só conserva sua qualidade criadora de valor quando atua e se realiza no processo de trabalho. E isso não exclui o fato de que uma tal força em si mesma é potencialmente uma atividade criadora de valor e de que, como tal, ela não deriva do processo de produção, mas o antecede. Ela é comprada como capacidade de criar valor. Também pode ocorrer que alguém a compre e não a coloque para trabalhar produtivamente. Por exemplo, empregando-a para fins puramente pessoais, para o serviço doméstico, etc. O mesmo ocorre com o capital. Compete ao prestamista decidir se ele o empregará ou não como capital. Ou seja, se colocará ou não efetivamente em ação sua qualidade inerente de produzir mais valor. O que ele paga é, em ambos os casos, o mais valor potencial contido no capital mercadoria.
tem aqui uma separação, né? Não sei se alguém quer fazer algum comentário ou podemos... Ali, Por só uma favor. coisa ali naquele último parágrafo, ali, acho que compete ao prestatário, né? O problema do prestatário decidir se emprega com capital ou não, não o prestamista. Compete a quem pegou o dinheiro emprestado, não quem está emprestando, né? Decidir se empregará ou não com capital. Realmente, porque isso aqui dá um problema sério. Do jeito que está escrito aqui, né? O prestatário, então. Deixa eu escrever aqui. Prestatário. Só para ilustrar um pouco, existem algumas obrigatoriedades dos bancos de empréstimos compulsórios para determinado setor. Por exemplo, tem uma modalidade de aplicação que você não paga imposto sobre herança, mas esse capital ele é dirigido por regras que eles têm que compulsoriamente comprar letras do Tesouro, né? E a outra parte também, já houve no Brasil com muita intensidade, a obrigatoriedade de empréstimos agrícolas. Quer dizer, então não era, tinha uma intervenção estatal que não dava essa liberdade do prestatário de eu vou colocar aqui ou lá, né? Tá? Eu acho que até hoje existe esse tipo de crédito já específico para uma determinada finalidade, né? Acho que até hoje continua tendo. Sei que não poderia ter essa liberdade, né? Bom, tem aquele plano safra, não sei se encaixaria nisso, porque o plano safra acho que é mais... o Estado deixa de arrecadar imposto, né? Não é exatamente um crédito, né? Enfim, mas tem algumas linhas de crédito específica que é para o agro, né? Bom, vamos lá. Passamos agora ao exame mais detalhado do ganho empresarial, ou, na verdade, o lucro empresarial, né? O lucro do empresário, distinguindo aqui do juros, né? Uma vez que o atributo social específico do capital no interior do modo de produção capitalista ser propriedade que permite dispor do trabalho alheio, é fixado de modo que os juros aparecem como a parte do mais-valor gerada pelo capital nessa inter-relação, a outra parte do mais-valor, o ganho empresarial, o lucro empresarial, aparece necessariamente como algo que não provém do capital como tal, mas do processo de produção separado de seu atributo social específico, cujo modo particular de existência já está expresso no termo juros do capital, entre aspas. O processo de produção separado do capital é simplesmente processo de trabalho. O capitalista industrial, como personagem distinto do proprietário do capital, não aparece, portanto, como capital operante, mas como funcionário, independentemente do capital, ou como um simples agente do processo de trabalho em geral, como um trabalhador, de fato, um trabalhador assalariado. Os juros, por si, expressam precisamente a existência capitalista das condições de trabalho como capital, em sua antítese social com o trabalho e em sua transformação num poder pessoal, diante do trabalho e sobre o trabalho. Eles representam a mera propriedade do capital como meio de se apropriar de produtos do trabalho alheio. Mas apresentam esse caráter do capital como algo que lhe corresponde fora do processo de produção e que não é de modo nenhum resultado da determinidade especificamente capitalista desse processo de produção.
Eles o representam não em contraposição ao trabalho, mas sem nenhuma relação com o trabalho, como mera relação de um capitalista com o outro. Portanto, como uma determinação externa e indiferente à relação entre o capital e o trabalho. Por isso, nos juros, na forma específica do lucro em que o caráter antitético do capital assume uma expressão autônoma, isso se dá de tal maneira que essa antítese é totalmente apagada e abstraída. Os juros são uma relação entre dois capitalistas, não entre capitalista e trabalhador. Por outro lado, essa forma de juros confere à outra parte do lucro a forma qualitativa do ganho empresarial, ou do lucro empresarial, né? E, além disso, do salário de supervisão. As funções específicas que o capitalista, como tal, tem de desempenhar e que lhe competem em contraste com os trabalhadores e em oposição a eles, são apresentadas como meras funções do trabalho. Ele cria mais valor não porque trabalha como capitalista, mas porque, abstraindo de sua qualidade como capitalista, ele também trabalha. Essa parte do mais-valor não é mais, portanto, mais-valor, mas seu oposto, um equivalente pelo trabalho realizado. Como o caráter estranhado do capital, sua oposição ao trabalho, é relegado a um lugar externo ao processo efetivo de exploração, mais precisamente, ao capital portador de juros. Esse mesmo processo de exploração aparece como um mero processo de trabalho em que o capitalista apenas desempenha um trabalho distinto daquele do trabalhador, de modo que o trabalho do explorador e o trabalho que é explorado aparecem de maneira idêntica, ambos como trabalho. O trabalho do explorador é tão trabalho quanto o trabalho que é explorado. A forma social do capital recai sobre os juros, porém expressa numa forma neutra e indiferente. A função econômica do capital recai sobre o ganho empresarial, porém o ganho ou lucro empresarial, né? Porém abstraída do específico caráter capitalista dessa função. Na consciência do capitalista, produz-se aqui o mesmo fenômeno que vimos na seção 2 deste livro, ao tratarmos das razões para a compensação que serve de base à formação do lucro médio. Essas razões para a compensação, que entram como fatores determinantes na distribuição do mais-valor, são distorcidas na mente do capitalista, onde aparecem como razões do surgimento e razões justificadoras, subjetivas, do lucro. A concepção do ganho empresarial como salário do trabalho de supervisão, que tem origem na antítese entre o ganho empresarial e os juros, é reforçada pelo fato de que uma parte do lucro pode ser separada como salário, e na realidade ou, ao contrário, pelo fato de que uma parte do salário aparece sobre a base do modo de produção capitalista como parte integrante do lucro. Essa parte, como Adam Smith demonstrou corretamente, apresenta-se de forma pura, independente e totalmente separada, por um lado, do lucro, abre parênteses, como soma dos juros e ganho empresarial ou lucro empresarial, fecha parênteses. E, por outro lado, daquela parte do lucro que, depois de deduzidos os juros, resta como o assim chamado ganho empresarial ou lucro empresarial no salário do dirigente naqueles ramos de negócio cuja extensão, etc., permite uma divisão do trabalho suficientemente ampla para justificar um salário especial para o dirigente. Raquel, levantou a mão. Eu só queria parar um pouquinho para falar de duas coisas aqui que eu acho que é importante, assim. Quando o Marx usa aquele
o termo ali na Boitempo está como o caráter estranhado, né, digamos, do trabalho que supostamente o capitalista estaria fazendo, esse estranhamento do trabalho do capitalista, de supervisão e tal, vai aparecer na figura dos juros, né? Acho bem curioso, assim, o Marx voltar com essa coisa da alienação, estranhamento nessa altura do campeonato, quando está mostrando justamente essa visão equivocada, né, de que o que o capitalista ativo faz é trabalho, de supervisão, né? Mas é que remonta a maneira como ele entende o processo de trabalho efetivo mesmo, lá do livro 1, né? Pela divisão do trabalho, né, por cada trabalhador ali está fixado um processo parcial do processo de trabalho, que ele está separado do processo de trabalho, está alienado, né, e esse processo de trabalho se volta contra ele. E agora o Marx parece estar tipo, brincando, né, com isso, que tem um aspecto real, está brincando com isso, dizendo que se o capitalista ativo se considera também trabalhador, né, de certa maneira, existe uma alienação, um estranhamento dele na figura dos juros, que parece impor certas coisas, assim, é uma coisa interessante de se pensar aqui. E outra coisa, assim, eu queria só ver o que vocês entenderam exatamente daquele parágrafo anterior ali, quando ele fala assim, né, o que se passa na consciência do capitalista é o mesmo fenômeno observado com os motivos de compensação que levam ao nivelamento do lucro médio. Esses motivos que constituem fator determinante da repartição da mais-valia se transmudam em razões que explicam a origem do próprio lucro e o justificam. Não sei se eu entendi completamente assim, a comparação que o Marx está fazendo aqui, porque acho que lá, quando ele estava falando do nivelamento dos lucros, da transformação do lucro médio, me parece que ele estava olhando para a figura do capitalista individual ali, achando que, bom, se eu sou capaz de elevar a produtividade do trabalho, aumentar a composição orgânica, eu vou me apropriar de uma taxa de lucro maior. Eu acho que é essa, digamos, não sei, eu acho que é isso que está na consciência ali do capitalista individual, né, lá naquele momento lá. Mas não sei exatamente o que ele estava querendo relacionar com isso daqui. Você está achando que esse trabalhador, então, o capitalista ativo, que se acha um trabalhador de supervisão, quer dizer, então, que se ele for mais competente, ele for mais produtivo, então ele vai... É isso que explica ele se apropriar de mais lucro. Não sei se é essa comparação que ele estava propondo ali. Enfim, só pergunto porque eu achei curioso ele retomar essa coisa lá do nivelamento também da taxa de lucro. Eu acho que só queria dialogar ali com o comentário da Raquel, especificamente nesse ponto aqui que ela fala da consciência do capitalista, né, que vão aparecer razões do surgimento do lucro, né, que são subjetivas, né, e eu não sei, mas me parece que isso só basta ver qualquer empresário falando sobre negócios, sobre macroeconomia, sobre desempenho empresarial, etc. Né? Sempre vão apontar razões de ordem subjetiva para explicar por que algumas empresas vão melhor ou por que certos trabalhos foram melhores do que outros, CEO falando, coisas assim, né? Então, eu acho que sempre isso aparece numa dimensão. É claro que isso não é absoluto, vai ter também elementos objetivos, né, que passam pela intensificação do processo de trabalho, do controle disso, né? Mas é curioso como isso vai aparecendo nessas razões distorcidas, né? E me parece que essa distorção ela se dá porque a gente não tem condições de ver imediatamente, né, só de olhar assim, o que é uma totalidade social, né? O que é uma produção social. Isso é uma categoria que assim, não é imediato. O que a gente consegue imediatamente acessar, né, são coisas muito
pontuais, é a realidade da minha relação de trabalho específica, da empresinha A que eu vejo ali, que eu opero. É nível individual, né? Me parece que é o horizonte que as pessoas conseguem perceber. O processo de perceber que tem uma totalidade e uma produção social que é determinada sob condições médias de definição do tempo de trabalho socialmente necessário, esse é uma coisa difícil de perceber, não é uma coisa tão simples. Eu acho que é daí, dessa dificuldade, que vem essa distorção, né? O Fernando já levantou a mão e eu passo aí para ele. Eu acho que tem um ponto aqui que é fundamental para mim, é uma relação de causalidade, né? Quer dizer, é o lucro, é um dos fatores limitadores da taxa de juros, né? Quer dizer, e não o contrário, né? Então, o capitalista, ele quando paga o juro, ele considera isso um custo, né? E não é um custo, né? Na verdade, o capitalista monetário só empresta para ele na suposição de que ele vai pagar a prestação. Então, até tem uma linha de resultados empresariais que é o EBITDA, né? O EBITDA diz a capacidade da geração de caixa. Ele deixa os impostos e as dívidas, os juros, para fora. Quer dizer, olha, é isso que eu olho, né? Eu olho a sua capacidade de gerar caixa, né? Bom, eu tenho que ver também o grau de endividamento da empresa para ver como é que está. Então, na verdade, eles falam que o juro é um custo para o capitalista e, na verdade, é o contrário. O juro é um fator, o lucro é um fator limitante do juro, né? Não haveria juro se não haver lucro. Então ele faz o capitalista faz uma inversão propositada, né? É o lucro que justifica a existência do juro. Se não houver lucro, a possibilidade do lucro, não haverá possibilidade de empréstimo de capital. Então como é essa explicação que Marx dá, o contrário ele chama de subjetivo, não objetivo. Não sei se falei bobagem. Não, acho que é importante essa discussão aí de como que essa vai o EBITDA, né, que você falou, que é a capacidade de gerar caixa, né? Caixa. Mas eu acho que um ponto mais importante aí do que o Fernando falou é justamente isso, né? O juro, ele deriva do lucro. É isso que ele está falando. O juro é o capitalista monetário, o capitalista que ele vai chamar ativo, empresarial, industrial, como a gente quiser chamar, eles estão na disputa pela mais-valia. Então, ali mas de certa forma são sócios no butim, né? Agora, o capitalista, partindo disso, eu acho que esse é o ponto, de uma certa forma, tem muita análise aqui da ideologia, né? O capitalista, vamos dizer assim, produtivo, ele vai se colocar em contraposição ao capitalista monetário, eles estão disputando o mesmo mais-valor, né? Então, de uma certa forma, essa mediação, ela, de uma certa forma, ela confunde o sistema de exploração, porque ambos, o capitalista e o trabalhador, vão olhar para o banqueiro e vão falar, ele é o explorador, né? E não deixa de ser. Agora, o capitalista, ele vai se colocar de uma certa forma em oposição, fala, olha, eu sou um trabalhador, por quê? Eu preciso trabalhar para pagar o banqueiro.
Só que o que o Marx acho que deixa claro aí é que o dinheiro que ele ganha não vem do trabalho dele, que seja o trabalho de supervisão, seja o trabalho de gestão ali. Ele está efetivamente, esse salário de supervisão, que lhe seria justo, vamos dizer assim, ele está misturado com a exploração do mais-valor dos outros trabalhadores da fábrica. Né? Então, eu acho que é importante voltar até como ele vai construindo essas questões antitéticas para mostrar, olha, o juros entrou aqui na jogada e parece que complicou tudo, né? Porque então ele não se opõe diretamente, eu acho que objetivamente, contra o trabalhador, porque ele mesmo diz, é preciso o capitalista industrial e enfrentar os trabalhadores, né, como personificação de alguém que controla os meios de produção. E, ao mesmo tempo, ele se opõe ao banqueiro, logo, né, essas relações elas ficam conflitantes. Então, eu acho que é assim, bastante sutil isso e explica, de uma certa forma, a questão ideológica e de uma certa forma, essa forma juros, ela esconde a questão da origem do mais-valor, que é a exploração, né? Que parece que o que a gente falou nos outros, o banqueiro é simplesmente a usura, né? Mas não é na forma capitalista, os juros não é usura. Os juros é a distribuição do mais-valor entre os diferentes capitalistas, né? Porque o capitalista banqueiro ele tem que colocar o capital em forma monetária para fazer girar o circuito, a circulação, enfim. Não sei se eu gerei mais confusão ou... Vai lá, Wesley. Não, eu acho que é isso mesmo, cara. Também tem acordo aí. Acho que é isso, né? Eu acho que os juros, o fetichismo do capital portador de juros, ele projeta essa ilusão mesmo, que o burguês virou um trabalhador, o burguês produtivo, e o capitalista monetário prestamista é um parasitário, não é? E aí vai se fundar teorias políticas sobre essa divisão. O que é a divisão entre desenvolvimentistas e liberais, não é? É essa divisão, né? De um lado você tem o capitalista monetário, parasitário, que vive de explorar o capitalista industrial, e do outro lado o capitalista industrial, que é o que produz riqueza efetiva. Mas no fundo, essas formas de rendimento são oriundos da exploração do trabalho, não é? Então, eu acho que o Marx até ironiza na teoria da mais-valia o Proudhon, né, que o Proudhon quer combater os juros, os proudhonianos, e ele fala, ó, no fundo ele só está querendo criar condições favoráveis para o capital industrial explorar os trabalhadores, já que os juros, né, ele é uma forma metamorfoseada do mais-valor. Então, acho que esse capítulo ele é elucidativo para fazer essa crítica ideológica a essa separação. No fundo, que o Marx vai dizer mais para frente, os capitalistas são uma confraria maçônica, né, que vivem da exploração do trabalho. Embora essas divisões apareçam, né, que deve ter lá suas contradições e tudo mais, mas no fundo há uma unidade fundamental, ambos vivem da exploração do trabalho. Só que o fetichismo que o capital portador de juros porta é isso, né? Que o capital monetário tem a capacidade de se valorizar em si mesmo, independente do processo produtivo. O que é uma fantasia, né? Tem que passar, né? Mas parece que não passa. Né? Boto fé, interessante esses pontos aí. Bom, do ponto de vista de impostos, tem uma diferença, né? Tem o Prolabore é uma forma de remuneração dos donos de companhias limitadas que você paga imposto de renda, desconta INSS e tal. Depois você tem uma outra saída, que é é o lucro em si, né? São
que se poderia chamar de dividendos, mas é uma retirada dos proprietários. Essa aí, no Brasil, é isenta de lucro, é isenta de impostos. Né? Então, se podia dizer que o trabalho do dono seria o prolabore, e a retirada isenta de impostos seria o seu lucro. Né? Então, o prolabore já está aí. Só que eles colocam o prolabore muito pequenininho e a retirada de lucros enorme, né? Exatamente porque não paga, são ganhos de capital que não pagam imposto. Né? Foi uma luta aí da reforma tributária para poder mudar isso. Né? Eu estava até escrevendo ali o que o Fernando falou, né? É prolabore, né? Que chama, né, o salário É do prolabore. empresário. Ironicamente. Né? Ironicamente, né? É um pouco dessa inversão aí que ocorre, né? Parece que trabalha, né? Então ele tem direito a um salário, né? Vamos dizer assim. Mas, enfim, é um pouco dessa consciência invertida aí, né? O que Tanto é que eles colocaram agora nas SAs a obrigatoriedade de colocar uma linha que é a remuneração da diretoria. É recente, tem alguns anos. Então tem lá, quanto que ganham os diretores, né? Sim, mas o curioso é que boa parte da remuneração desses altos gestores não é nem salário mais, mas é nos bônus, nos dividendos, em várias formas de rendimento que são feitas deduzindo da mais-valia. Não são exatamente do salário que eles recebem, né? Enfim, isso é outra... Porque é por causa de imposto, que nem você falou, né? Não deduz imposto, né? Foi bom falar nisso. Por exemplo, na Americana, no varejo é muito comum bônus, né? Então, se atingiu metas, tal, o pessoal tem um bônus que às vezes é 3, 4, 5 salários, né? No final do ano. Só que, por exemplo, a Americanas.com obrigava que o funcionário transformasse o bônus em ações, e comprando ações por um valor menor. Só que essas ações poderiam ser resgatadas pelo valor de balcão, pelo valor de mercado, depois de 5 anos. Só então muita gente pegou esse bônus durante anos e anos e anos e anos e deixou lá. E aí a empresa quebrou. Então, o que valia R$ 35 a ação passou a valer alguns centavos. Então, esse pessoal está entrando na justiça para dizer que eles foram obrigados a fazer isso aí. Então, está um monte de processos aí. Olha, nem sabia dessa movimentação. Interessante saber. Só uma coisa da contemporaneidade, que acho que tem a ver um pouco com essa contradição entre capitalista monetário e industrial, né, e até a ver com essa questão de diretoria, é que hoje, qual que é o movimento, assim, como que os bilionários, eles organizam a gestão do capital, né? Então, se vocês pegarem valor econômico, essas Financial Times, você vai ver um termo muito mais comum agora que chama family office. Então, basicamente assim, os bilionários, você pega o Abílio Diniz, a família dele tem uma empresa que chama Península. Então, a Península hoje é um fundo de investimento que tem 300 bilhões de gestão, né? Então, disso, acho que tem uma parte que é da família do Abílio Diniz, o outro é dos comparsas ali, né? Então, só que ali funciona como um fundo de investimento, como um banco. Então, dentro dessa empresa, eles têm as ações, por exemplo, do Carrefour, mas eles têm ações do Itaú e eles têm o que eles chamam do private equity, né, que é investimento em empresas privadas. Então, em São Paulo, eu acho que talvez o Fernando conheça, que é de São Paulo, tem essas padarias Benjamin, já ouviu falar? Que agora não, tem uma grande que é o Wine, aquela distribuidora de vinho, é dele. Mas do Espírito Santo. Pode ser, eu não sabia, mas enfim, tem agora uma rede de padaria, pelo menos quando eu estava em São Paulo, estava essa rede também saindo todo canto. Ou seja,
efetivamente morreu essa diferenciação para esses grandes capitalistas. Porque ele tem lá um fundo enorme de dinheiro, uma hora ele fala assim, não, vou colocar isso dentro de um banco, né? Empresto isso para o banco emprestar, ou eu efetivamente compro uma empresa privada, construo ali uma rede de padaria, ou eu vou investir em ações da bolsa, né? Então eles estão fazendo todas essas investimentos ao mesmo tempo, né? Então, de uma certa forma ele é um super capitalista, né? Ele faz todas as coisas ao mesmo tempo. Ele tem todas as contradições dele dentro de casa. Então ele está só otimizando ali onde que ele vai pagar menos imposto, né? E, e isso é vamos dizer assim, como você pega nos Estados Unidos, na Europa, cada vez mais você não tem empresas familiares, você tem empresas que têm isso aí que chamam o private equity, ou seja, é o equity é o patrimônio líquido, né? Mas seriam as ações privadas. Ou seja, em vez de você tirar a empresa, tem ações na bolsa, ela tem ações que são privadas, que são controladas por esses fundos de investimento. Então, de uma certa forma, assim, o que isso significa para essa antítese entre juro e capitalista ativo, né? São várias empresas que eu conheci, tiveram esse assédio desses grupos, esse capital equity, né? Quer dizer que são investimentos de risco. Então eles entram com capital e também, mas o capitalista perde a capacidade de gestão. Quer dizer, eles se apoderam do departamento financeiro e eles entram com capital, mas se apoderam da gestão praticamente, ou colocam metas. E então o dono, o ex-dono, passa a ter função decorativa, praticamente. Quando eu tinha empresa, eu recebi muitos desses caras e eu mandava eles embora por causa disso. Eu disse, escuta, você vai botar o dinheiro aqui e vai me botar para não fazer nada. Então, eles fazem isso e é uma fração dos grandes capitais que eles se distribuem em empresas que têm uma promessa de ganho muito grande e 90% das empresas vão para o saco e as 10 que restam dão um lucro extraordinário, né? Então, é mais ou menos isso, né? E isso aí é uma praga isso aí. Bom, acho que chegamos aqui no ponto já do nosso horário, né? Então vamos ficar por aqui. A gente parou exatamente nessa parte aqui do trabalho de supervisão e gerência, né? Então vamos parar aqui na 474 e na semana que vem a gente continua